Olá meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. A gente segue com o tema barroco dessa apostila de literatura 3. Eu escolhi para vocês uma leitura aqui que eu vou fazer bem breve. Fala o seguinte: diferente do barroco europeu, que se voltou principalmente às exigências de um público aristocrático, o barroco brasileiro nasceu e se desenvolveu em condições bastante diferentes, ganhando características próprias, como as que se veem na poesia do baiano Gregório de Matos. Pessoal, o que acontece? O crítico literário Antônio Cândido, né, o professor Antônio Cândido, ele fala o seguinte, que para haver literatura tem que se ter escritores, publicação e público. E aí isso no Brasil não se tinha todos esses elementos, mas a nossa literatura ela começa a caminhar aqui. Por quê? Surge-se alguns escritores, né, em alguns locais, só que o público para quem se escrevia, nesse momento vai ser muito diferente. Porque como ele disse ali no nosso texto, né, na Europa se escrevia para os aristocratas. E aqui a gente vai ter alguns pequenos grupos em algumas regiões, né, que serão um público bem desenvolvido. Então, a leitura aqui vai ser para poucos, tá? Quase sempre esse público, né, são aí produtores ou alguém que vai ter alguma relação com a cana de açúcar, que era então o que era a colônia, vamos dizer assim, o comércio de exploração. E essa literatura, ela surge, né, dentro dessa diferença Brasil e Portugal, que a gente já falou, que era para quem se escrevia e qual a finalidade de se escrever, né, qual assunto tratar. Ela surge dentro desse centro de comércio da cana-de-açúcar. Então, aqui no Brasil, o que se tinha era um comércio destinado à Europa da exploração da cana-de-açúcar. Então, os temas aqui tratados, além dessa extração da cana-de-açúcar, é a questão do negro, a questão do índio, né? Dessas colocações dessa mão de obra aí dessas, é, dentro desse centro aqui. O impulso do barroco ele só vai acontecer por volta de 1720, 1750, que é quando começam a surgir academias literárias, tá? O que seriam academias literárias? Seriam grupos de escritores que produziam os nossos textos nacionais aqui. Nas artes plásticas, né, ela vai começar a ganhar destaque lá no século XVIII, pessoal, com as igrejas do estilo barroco. Com a descoberta das Minas Gerais e da exploração do ouro, né, o centro de comércio sai um pouco do Nordeste, vem para o Sudeste, né, para mais específico em Minas Gerais, e aí começa a se desenvolver as igrejas, e as igrejas vão trazer traços barrocos. Por isso que eu falei para vocês na aula passada que quem já visitou Ouro Preto, às vezes, já viu um pouco do que é a arte barroca, né? Aqueles elementos bem ornamentados, cheios de detalhe, muitos movimentos elípticos, né? Aquelas torres, que nem eu brinquei com vocês, parece que elas estão torcidas. E são características da arquitetura barroca. Quem vai se destacar aqui, né? A princípio, a obra que marca o barroco aqui no Brasil é a obra Prosopopeia do Bento Teixeira, tá, pessoal? É ela que indica o marco do movimento barroco no Brasil. E aí, eu tava analisando o material de vocês, né? Essa apostila que eu mostrei aqui, ó. E aí ele divide a primeira parte, o Barroco do Brasil, ele traz dois autores. Ele traz o Padre Antônio Vieira e o Bento Teixeira. E aí, quando ele vai falar da poesia, ele traz o Gregório de Matos. Então, eu decidi fazer uma pausa aqui para a gente entender um pouco. O que acontece? O Bento Teixeira, ele vai escrever uma prosopopeia. É um texto... essa prosopopeia dele aqui, eles até falam assim que ele tenta imitar a Camões, né? Então, ele vai escrever uma epopeia. É um texto, pessoal, a gente já estudou isso. Lembra lá que a gente estudou o lírico, o épico e o dramático? Dentro do épico eu falei para vocês a respeito das epopeias, né? E aí, o que é isso? É um texto, tem formato de uma poesia, né? Tem aquela estrutura,
a gente vai ter lá as rimas, as redondilhas que nós estudamos, a estrutura, né, as repetições. Falei muito para vocês quando a gente estudou os gêneros clássicos. E aí, ele faz, o texto dele é produzido desse jeito, tem uma estrutura de uma poesia, porém há ali uma narrativa, é um texto narrativo. Lembra que os textos épicos, né, eles tinham a função de narrar as vitórias ou fatos heróicos de um povo, narrar, né, e aí tanto de um povo como de uma pessoa, e eu citei para vocês lá, né, citei os Lusíadas do Camões, citei Ilíada, citei Odisseia. Então aqui a gente vai ter o Bento Teixeira escrevendo esse texto nessa característica, tá? Por isso que eu acho que o material de vocês deixou ele não dentro da prosa, porque a gente não tem uma divisão de prosa e poesia. A gente tem a poesia, ele fala da poesia e cita o Gregório de Matos. Mas ele deixa dentro do mesmo bloco o Padre Antônio Vieira, que é um escritor de prosa, ele é um prosista do movimento barroco, e o Bento Teixeira, tá? Então ficam esses dois nessa primeira parte e o Gregório de Matos fica para a seguinte. O Gregório de Matos era um baiano e aí ele escreve poesias e ele vai retratar muito bem toda essa questão que eu tô falando para vocês da cana-de-açúcar na região nordeste do Brasil. Mas isso vai ficar na próxima aula. Pessoal, deixei algumas atividades, acho que é isso, essas informações a princípio do barroco brasileiro. Até porque a gente já falou do barroco num conceito geral, agora fala um pouquinho do barroco brasileiro, a gente ainda vai falar de barroco quando falar da poesia do Gregório de Matos. É isso por hoje, muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!